coisa boa estar na presença de Deus, poder começar o ano na casa do Senhor, né? Glorificando o seu santo nome, te agradecendo. Quem começa o ano na casa do Senhor, começa com o pé direito, né? Começa fazendo o certo. Eu tenho aprendido que o certo não dá errado, e o errado não dá certo. Se começou certo, a chance de dar errado é pequena, é praticamente nula. Se começou errado, a chance de dar certo também é pequena, né? Mas você está no lugar onde muitas vezes a sua história começou errada, mas nesse lugar Deus corrige a sua rota. Deus puxa a história para o caminho certo. Nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que sabe tratar com o erro, Ele corrige os erros. Uma coisa que me chama muita atenção, eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo pessoas, enfim, perdidas, procurando a presença de Deus, mas quando entra na casa de Deus, comparando a casa de Deus com um consultório médico, não que eu seja o médico, eu não sou médico, eu sou só um pequeno auxiliar aqui, eu sou um servo, o médico é Jesus. Então a pessoa entra no consultório médico, e você entra no consultório médico atrás de um papel, esse papel que você entra é uma receita. A receita, ela é dada diante de um diagnóstico, né? Então o médico fala, olha, ele faz um diagnóstico, o médico te examina, né? E quando o médico te examina, ele fala, ele vai escrever, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo, toma. E você pega aquele papel, você sai dali com aquele papel, você tem uma missão. Qual que é a missão? Colocar aquilo em prática, né? Se não colocar em prática, você não resolve a tua doença, né? E tem gente que, eu já vi isso, que sai com o papel do médico e fala assim, deixa pra lá. Não é isso? Tem gente que fala, deixa pra lá, eu vou ficar bom. Quando o problema é leve, é normal as pessoas fazerem isso. Deixa pra lá, eu vou ficar bom. Eu mesmo já fiz isso. Já passei no médico porque a minha esposa pediu, e era um problema leve, o médico deu o papel, joguei para trás, deixa pra lá, vou ficar bom. Por quê? Porque o problema é leve, né? E aí a gente acaba desconsiderando e tudo mais. Mas quando o problema é grave, querido, quando o problema é grave, você faz assim com o papel, você dobra ele, você coloca dentro da carteira e você guarda aquilo como se fosse a tua vida. E você coloca o papel em casa, aí a esposa vai arrumar, o marido vai mexer e o papel some. O que você faz? Você briga. Cadê a receita? Se eu não comprar aquele remédio, se eu não pôr em prática aquilo, lascou, meu filho, entendeu? Então, o que acontece? Eu vejo pessoas protegendo as receitas. A pessoa chega na casa de Deus e ela ouve a palavra de Deus. E na maioria das vezes as pessoas fazem assim, deixa pra lá, as coisas vão caminhar, as coisas vão dar certo. Mas não é assim. Na maioria das vezes o problema é pequeno, a pessoa vem aqui e fala, isso vai caminhar, Deus é bom, as coisas vão se encaixar. E nem sempre as coisas se encaixam, às vezes o problema se agrava. Por quê? Porque não está pegando aquilo que está ouvindo e está colocando aquilo em prática de fato. Entendeu? Até porque a gente está trabalhando com um tipo de doença que não é uma doença na carne, não é uma chaga. A gente está trabalhando com doenças na alma. E doenças na alma, às vezes ela não dói igual a doença da carne. A doença da carne dói com dor de carne.
Dor de carne é dor de dente. Sabe como é que é, irmão? Você bate o dedinho na quina, aquilo é dor de carne. Aí você sente uma tristeza, não é dor de carne, é dor de alma. Quem resolve dor de alma é Jesus. Então, por isso que é importante você colocar em prática o que é falado aqui, porque o que é falado aqui não é para a dor da carne, é para a dor da alma. É para um tipo de dor que não dói, mas que entristece. É para um tipo de dor que talvez não faça o teu braço cair, mas te leva à morte, te deixa com vontade de cometer suicídio. E às vezes você tem vontade de cometer suicídio, tendo uma vida até boa. Mas por que você está com essa vontade? Dor na alma. Dor na alma. Por que você tem essa vontade? Porque você está vivendo no país dos homens, sob a lei dos homens, sob os valores dos homens, sobre os costumes dos homens. E a grande briga aqui hoje, nessa manhã, você entra na embaixada do céu, e a briga entre Deus e o mundo é essa: fala assim, tira a tua cabeça do mundo dos homens, porque você vai ficar doido aí dentro. Você tem que viver com os valores e com os costumes do mundo, o reino dos céus. Tem que viver com a mentalidade do reino dos céus. E a mentalidade do reino dos céus, ela é diferente da mentalidade do reino dos homens. Completamente diferente. A ponto de Paulo estar preso e louvar ao Senhor dentro da prisão. Ele não está vivendo no mundo dos homens, porque se ele estivesse vivendo no mundo dos homens, olhando a circunstância, ele murmuraria. Então temos um problema aqui de visão. Então é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Sobre o clamor, sobre o ponto de vista. Jonas 2:2. Jonas 2:2. O que é? Hoje eu vou passar um diagnóstico aqui, uma receita. Vou passar uma receita para vocês. O que é oração? O dicionário diz que oração é uma prece, oração é uma reza, oração é uma meditação. Eu acrescento aqui, oração é uma conversa que você tem com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é meditar. Orar é emitir uma prece. Orar é se comunicar com Deus. Mas clamar é diferente. Nós estamos na campanha de 12 dias de... 12 dias de... Não é 12 dias de oração, é 12 dias de clamor. Então já acabei de explicar o que é oração. Mas o que é o clamor? O clamor é diferente da oração. O clamor, segundo o dicionário Priberan, clamar é gritar. Clamar é bradar. Bradar. Clamar é exclamar, é implorar. Clamar é um grito de socorro. Clamar é algo que você faz somente quando você está no limite. Ninguém confortável clama. Clamor é característica de quem está no limite. Você veio nessa manhã para clamar. Se você orar, será uma conversa, mas se você clamar, vai entrar diferente nos ouvidos de Deus. Colocou Jonas 2:2? Jonas 2:2 está escrito assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Nesse momento,
Olha que coisa bacana. Jonas, por desobediência, Jonas, por jogar fora a receita médica de Deus, Jonas jogou fora a receita médica de Deus, ele vai parar no ventre de um peixe. Lá dentro do peixe, ele resolve orar. Só que oração não chegava no céu, oração não passava do peixe, oração não chegava nem na superfície, ele teve que ser mais forte. A situação impunha esse tipo de postura, ele foi mais forte. O que ele fez? Ele clamou. E ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do inferno Deus ouviu a minha voz. Está pegando aí, irmão? Está pegando aí que tem gente aqui que tem que orar, mas tem gente aqui nessa manhã que tem que clamar ao Senhor. Amém? A murmuração, presta atenção no que eu vou falar agora aqui. Murmuração também é um clamor. Números 14, 27. Números 14, 27, está escrito assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Se o clamor chega até Deus, a murmuração também chega até Deus. E murmuração é reclamar, murmuração é ir na contramão do que Deus está fazendo e do que Deus está provocando, da direção de Deus. Olha isso aqui, ó, Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. Está escrito assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Deus está dizendo que Ele vê. Primeiro, Ele vê. Tenho visto, e depois Ele ouve. E tenho ouvido. Êxodo 3:9. Eis que agora o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. O que chegou até a presença do Senhor? O clamor, o grito de desespero. O grito de desespero. O que acontece com a murmuração? A murmuração acontece isso aqui: Deus está vendo a vida do pastor César. Deus está vendo. Aí ele murmura. Quando ele murmura, Deus vê. Deus, porque murmuração é clamor. Murmuração é um clamor. Sabe por que é um clamor? Porque sai do fundo da alma, querido. Murmuração nunca sai de bobeira assim, sai do fundo da alma. Murmuração é assim: desgraça! Eu não quero, maldito! Quando você fala assim, você não está falando da boca para fora, você está falando do coração. Essa murmuração, a Bíblia fala que também é um clamor. Daqui a pouco vocês vão ver, também é um clamor. Isso chega até Deus. Quando Deus vai ver, tá bom, estou vendo bem. Ah, aqui. Ah, tá. Quando Deus vai ver o clamor, aí Deus vê que a realidade não condiz com o clamor. Por quê? Porque o clamor chegou, mas era murmuração. Mas a realidade dele não é para murmurar. É uma realidade da qual ele está na direção de Deus. Deus está cuidando dele. Por que está murmurando? E a murmuração atrasa o plano de Deus na sua vida. Afasta você de Deus. Se orar, se clamar é se aproximar, murmurar é andar para trás. Gênesis 18:20. Gênesis 18:20. Disse mais o Senhor, olha isso aqui, ó: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado. Deus chama o pecado de Sodoma e Gomorra de clamor. Por quê? Porque chega até ele.
chega até ele, aquele fedor, aquela coisa nojenta, horrorosa, chega para ele. O pecado também é clamor. A murmuração é esse tipo de clamor. Gênesis 18, 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Deus está vendo, falando assim, chegou o clamor para mim, eu vou descer lá para poder ver se é exatamente isso que chegou. É isso que Deus está falando. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Deus está dizendo assim, eu vou lá para ver se esse clamor procede. Eu vou lá para ver se esse clamor procede, se é isso mesmo que ele está dizendo. Só que aqui no caso de Gênesis 18 e 21, esse clamor era um clamor de pecado, era murmuração, eles estavam pecando. Então quando você clama, você chama a atenção de Deus. Você chama a atenção de Deus. E se esse clamor for algo que está alinhado com a direção de Deus, então você será abençoado, porque Deus está com os olhos diante de ti por causa do clamor. Se esse clamor for uma murmuração, então você mesmo acaba se afastando de Deus, porque você não aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Você não aceita o trabalhar de Deus. Queridos, coisa mais difícil que existe aqui, eu vi o pastor César pregar ontem, chave do arrependimento. Sabe o que é arrepender-se? É concordar com Deus. Concordar com Deus é uma coisa que a gente vai praticar o resto da vida toda. Tem gente que acha que arrepender é só na hora, eu me arrependo dos meus pecados. Arrepender é dizer para Deus, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Deus está certo e eu estou errado. Falar para Deus, o Senhor está certo e eu estou errado, é difícil, queridos. É difícil. Isso é uma coisa que a gente leva a vida toda. Eu não concordo com Deus dessa igreja ter esvaziado, porque o antigo pessoa que estava aqui, enfim, eu não concordo com Deus, com isso. Aliás, a pessoa também não concordava, que se concordasse não tinha feito o que fez, né? Percebe o que é concordar com Deus? Você não concorda com Deus pelo fato de você estar num emprego não tão bom. Você não concorda com Deus pelo fato de Deus não ter feito exatamente como você queria. Deus não fez como você queria porque as outras pessoas também não fez o que Ele queria. Não é nossa vontade, é a vontade de Deus. Eu não concordo com Deus o fato da minha mulher ter pegado câncer. Não que esse câncer venha de Deus, mas acontece que ela vivia tão estressada que acabou somatizando o estresse da Paula, que era um estresse desnecessário. Não tinha porque estar estressada, mas ela ficava estressada. Somatizou, virou um câncer. Quer dizer, aí a pessoa diz assim, não, eu confio em Deus. Deixa eu rir um pouco, vai. Eu confio em Deus. Quanto, né? Já viu isso, pastor? Ah, aqui é crente, rapaz. Confio em Deus. Tá tudo tranquilo. Confia em Deus, mas faz segundo a sua vontade. Tem vontade de rir, né? Confia em Deus, querido. Você está no consultório aqui nessa manhã. Né? Você está no consultório. Eu conheço gente que tem mania de roer a unha. Rói tanto que chega a machucar o dedo. Aí quando você vai no médico, fala assim, ó, eu estou com um problema aqui. O médico fala assim, mas para de comer o dedo. Não tem como esconder, você está diante do médico. Você que tem esse hábito horroroso de comer o dedo. Eu estou falando de comer dedo, mas não é de comer dedo que eu estou falando. Eu estou falando de confiar em Deus, de você está sendo desmascarado, porque Jesus está aqui, Ele é o médico e Ele está dando diagnóstico. Para de depor contra você mesmo, de dar tiro no pé, para de sofrer por uma coisa da qual não é você que tem o controle, quem tem o controle sou eu.
Para de sofrer que você vai se estourar com isso. E você ainda fala que confia em Deus. É simples assim. A possibilidade. Então você já percebeu que clamor não é uma oração comum. Clamor é algo que sai daqui de dentro. Você já percebeu que murmuração também é um tipo de clamor? Você já percebeu que pecado também é um tipo de clamor, que também chega até diante de Deus? E clamor tem a propriedade de fazer Deus olhar para você. E quando Deus olha para você e vê que o clamor ou é murmuração ou é pecado, quem se afasta de Deus é a gente mesmo, porque Deus não se afasta. Se você está murmurando é porque você não está aceitando o processo, você não aceita Deus, você não aceita nada, você discorda de Deus, e você se diz que arrependeu nada, você está bravo com Deus, você está pé da vida com Deus, não quero Deus, simplesmente eu não quero isso, eu não aceito, está tudo errado, está tudo ruim. É isso que está dizendo para Deus. Então não adianta chegar aqui e fazer cara de paisagem, cara de crente. É um processo interno. Jesus quer te curar da alma. Jesus quer te curar da alma. Jeremias 14:12. Existe a possibilidade de Deus não ouvir o clamor? Já pôs lá? Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Meu Deus. E quando oferecerem holocausto e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Por que Deus não estava ouvindo o clamor aqui? Porque o povo de Israel estava em rebeldia com Deus. O povo de Israel tinha acabado, na verdade aqui Jeremias está profetizando para a cidade de Judá. Judá acabou de ser invadido pelos babilônicos. O povo de Israel vive no pecado. Todo mundo fala de Deus de uma forma, como diria assim, simbólica. Deus é um símbolo apenas. Deus não faz parte da vida do povo de Israel. E aí Deus fala assim: ok, quando vocês jejuar, quando vocês clamar, eu não vou ouvir. Não é isso, está tudo errado. Mas eu queria, para encerrar aqui, dar um exemplo de clamor que Deus ouve. Um exemplo de clamor que move o coração de Deus. Mateus 15:22. Mateus 15:22. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, queridos? Glória a Jesus. Mateus 15:22 diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, clamou dizendo: Senhor, o que ela fez? Clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher, ela é uma mulher de outra cidade, de outra etnia, de outros povos, e ela vai atrás de Jesus. E ela chega perto da multidão, gritando, a ponto dos apóstolos dizerem assim para Jesus: despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. A opinião dos apóstolos é: manda embora essa mulher. Mas ela continuava clamando, continuava gritando. Queridos, esses 12 dias de clamor não é 12 dias de educação, não. Não são 12 dias de polidez, são 12 dias de grito. São 12 dias de... ou a gente clama para que o céu desça, ou continua do mesmo jeito. Eu acho que ninguém aqui quer continuar do mesmo jeito. Eu acho que a gente quer que a presença de Deus venha de uma forma que Deus
o rosto de Deus, a face de Deus se manifeste e fale, e os olhos de Deus estejam sobre a sua vida, e Deus mude a sua vida. Então a gente tem que fazer igual a Cananeia. Nós temos que fazer igual essa mulher cananeia, porque ela conseguiu chamar a atenção de Deus. Ela chamou a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Despede essa mulher que vem gritando, enchendo o saco. Essa mulher é um entojo. E ela gritando, e Jesus andando, os apóstolos estão caminhando para chegar na outra cidade, a mulher gritando, até que a mulher entrando, Jesus para, e Jesus vai dar uma resposta para ela ficar quieta. Fala: não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você é cananeia, eu vim para o judeu, eu não vim para vocês, eu vim para os judeus, para o meu povo, eu estou cumprindo uma missão no meio do meu povo. E a mulher ainda clamando e se humilhando, fala: mas até cachorro come. Não tem conversa com ela. Mesmo o próprio Deus contrariando ela, ela crê que o próprio Deus que acabou de contrariar ela pode mudar a sua postura e o seu plano e ter misericórdia dela, e é o que Deus faz. É o que Deus faz. Ele para assim e fala assim: mulher, grande é a tua fé, sua filha já está boa. E ainda ele pega essa mulher que era uma intrometida, que estava perturbando, ele pega ela e eleva essa mulher. E vou te falar uma coisa: elevar uma mulher nessa época exigia uma postura de muita coragem, porque mulher não tem palavra ativa nessa época. Mulher não podia se manifestar. Mulher parar uma multidão era um absurdo. Os caras passavam por cima, ninguém parava. Eu vejo muitas mulheres falando da igreja e do feminismo, e é que essas pessoas não conhecem a história de Jesus. Mas Jesus, ele tira a mulher de uma situação de ser subjugada e coloca a mulher na mesma situação, igualada ao lado do homem na história. Quem levanta a mulher e fala assim, é igual, é Jesus. Jesus chega para essa mulher e fala assim: olha, para a multidão, e fala: atenção Israel, atenção Israel. Sabe essa mulher que estava enchendo o saco aqui? Eu quero que vocês tenham esse tipo de fé. Eu quero que vocês sejam assim, que vocês perturbem, que vocês gritem, que vocês corram atrás, que vocês sejam persistentes, igual essa mulher. Que vocês tenham a mesma fé, uma fé parecida com a dela. É esse tipo de fé que eu espero de vocês. Esse recado de Jesus chega para nós hoje. Qual que é a fé que Jesus espera que a gente tenha? Jesus espera que a gente tenha esse tipo de fé da mulher cananeia, né? Que é um tipo de fé que ninguém segura, que ninguém para. É um tipo de fé que quando você ouve assim na sua casa: mas você vai para a igreja? Aí você diz: eu vou. É esse tipo de fé. É um tipo de fé que está chovendo, tem tudo para não ir, tem visita em casa, e você fala: não, eu vou. Eu vou porque eu preciso clamar. Esse tipo de fé. A mensagem de Jesus é essa: fala, querido, clamar não é orar, clamar não é bater um papo, clamar é mergulhar. E eu quero que você clame agora, querido. Eu vou até desligar meu microfone aqui, porque vamos clamar agora.